Gente, a pergunta número 3, eu vou omitir o nome da pessoa porque ela pediu, vocês vão entender por quê, e é uma questão extremamente delicada para todos nós. Diz respeito a energias sexuais. É uma mulher e ela fala, né? Eu tenho 28 anos, Ricardo, como que eu me liberto desse desejo sexual desvairado? Há muitos anos eu não consigo me saciar. Isso é algo terrível, eu não tenho paz, não me equilibro. Parece que sempre eu preciso me entregar aos meus desejos sexuais. Nada é o suficiente. Enfim, aí ela conta uma série de histórias, né, que não vem ao caso, para demonstrar o nível de sofrimento dela. Olha, essa mensagem, meus queridos amigos, não só para você, querida, que, né, até te agradeço o carinho e a confiança de compartilhar algo tão íntimo, enviou para gente, mas para todo mundo que muitas vezes tem conflito sexual, que é uma questão que quem tem, via de regra, não compartilha, né? Pelo receio da exposição social, mas sofre internamente. E para quem não tem, para que nós não julguemos quem tem. Nós sabemos que a energia sexual é uma energia criadora. Segundo o espírito de Emmanuel, é a segunda energia mais poderosa do universo. Na realidade, é a primeira, né? Que é a energia transmutada do amor. Então, na verdade, todas as energias vêm do amor. Mas a energia sexual é uma transmutação da energia do amor que gera vida. Então, consequentemente, quando isso acontece com consciência, a gente constrói coisas com a energia sexual. Então, quando a energia sexual está equilibrada, você pode canalizar para cuidar dos seus filhos, para cuidar dos animais, para cuidar da sua vida, para fazer um bom trabalho, cuidar de crianças, para escrever um livro, para você fazer comidas deliciosas na cozinha. Literalmente é uma energia criadora, tanto que o chakra genésico, o básico, que se relaciona com a sexualidade e está perto do Kundalini, que é o fogo serpentino, né, que sobe pela coluna vertebral e vai até o chakra coronário, tão bem colocado pelos nossos irmãos orientais, representam essa energia sexual canalizada para você fazer coisas incríveis. Entretanto, no meio das múltiplas existências que nós tivemos, meus amigos, por vezes a gente se perdeu, né, em busca de atender o prazer imediato, o desejo imediato, a gente se perdeu no excesso. Imagina, por exemplo, doce. Doce não é gostoso? Pelo menos quem gosta, né? Eu gosto de doce. Doce não é gostoso? Se você comer um monte de doce, vai te fazer mal. Não é assim? Então tem muitas coisas que, embora sejam saborosas, o excesso vai fazer mal. A questão sexual é a mesma coisa. Então, quem viveu uma vida perturbada em excessos na área da sexualidade durante muito tempo, reencarna com a tendência cristalizada no inconsciente espiritual. Então, muitas vezes, que é o que parece o caso relatado, desde a infância você vê a criança com tendências excessivas e muitas vezes até vulgares na área sexual. Isso se torna ainda potencializada com os hormônios que são, né, em efervescência a partir da adolescência, da puberdade. E aí, claro, se você não tem um limite moral, né, que te faça questionar como lidar com essas energias, se não tem uma forma de canalizar isso, seja através da prática de esportes, seja através, né, de práticas espirituais que você canaliza esse sentimento, se a pessoa vive enclausurada em si mesma, essa energia fica retida, um dia ela explode, e é o que provavelmente está acontecendo com você. Então me perdoem essa explicação ampla, mas acho que ela é muito importante para a gente entender um pouco a respeito. Então qual que é a sugestão? Primeiro, de maneira alguma ignore a importância do que uma boa psicoterapia, o que a ciência pode fazer por você. A parte espiritual vai te auxiliar a se equilibrar internamente, a se autoconhecer e principalmente pelo esforço moral para se libertar dessas más tendências, vai te libertar de outras entidades espirituais que certamente estejam tentando se alimentar ou te influenciar nesse desequilíbrio. Mas a vida aqui cotidiana, porque Deus ajuda o homem através do próprio homem, né, como lembra Emmanuel, vai nos ajudar também, gente, o quê? A manter a mente alerta. E muitas vezes, se você estiver fazendo uma terapia, conversando e se escutando, talvez você vai identificar raízes desses conflitos no seu passado recente, talvez a relação com o pai, com a mãe, entende? Ou algumas questões que precisam ser ajustadas. Resumo da história, não se desespere. Procure trabalhar no campo do bem, procure se esforçar, estudando o Evangelho, fazendo trabalhos sociais e, na medida do possível, fazer uma terapia que eu tenho certeza que em breve você vai estar com as suas energias equilibradas. E só o fato de você se importar e mandar pergunta pra gente já mostra o seu comprometimento em crescer espiritualmente e moralmente. Tá bom? Bem, pergunta número 4 do João Pedro. Ricardo, por que algumas pessoas sem motivo algum não gostam da gente? Tá certo. São as afinidades, né, João Pedro? São as famosas afinidades. Meu anjo da guarda não bateu com o seu. Tem uma coisa assim? Meu anjo da guarda adorou daquela pessoa. Gente, na verdade, não joga pra cima do anjo da guarda, não. Cada um de nós vive num padrão vibracional característico, né? Nossa casa mental, nosso psiquismo.
Então é natural, né, que cada um de nós, vibrando numa determinada intensidade espiritual, nós vamos encontrar um monte de gente que vibra numa sensação similar. Né? Não necessariamente igual, mas na faixa vibracional parecida. Então a gente vai se sentir o quê? Afim. São as almas afins. Não necessariamente quando você encontra uma alma afim, e é importante que você diga isso, você viveu no passado com ela. Não necessariamente. Você pode encontrar uma alma afim pela primeira vez nessa existência, mas que vibra na mesma intensidade, tem os mesmos valores, os mesmos desejos, e vocês vão se sentir super bem, né, perto um do outro. Isso independente de questões sexuais, que as pessoas confundem muito, né? Ainda mais se for né, uma sexualidade que seja manifestada pela presença de outra pessoa. Isso é muito comum. Nossa, sentindo uma coisa por fulano. Será? Será que tem alguma coisa entre nós? Às vezes não. Aliás, quase sempre não, né? Na realidade, é apenas uma questão de afinidade. Então, do mesmo jeito que você tem afinidade, a gente tem a afinidade contrária. Não é? Nós temos as energias que não são afins. Como que a gente lida com isso, João? Orando pela pessoa, buscando ver o lado positivo dela, identificando o que é que no outro nos incomoda. Porque o outro é um espelho, entende? Não é criticar o outro, se afastar do outro. Se você se afasta de alguém que te incomoda, você vai perder uma oportunidade incrível de trabalhar o seu amor, sua paciência e a aprendizagem. Aliás, é por isso, gente, que muitas vezes a gente reencarna com pessoas assim que não são afins em casa. Mães que não são afins com alguns filhos, irmãos com outros irmãos, porque você não tem como fugir da família, né? E aí, com a convivência, com o amor natural, que com a graça de Deus a gente vai aprendendo a ter, essa afinidade vai crescendo e crescendo, e de repente essa dificuldade fluídica, vibracional, vira coisa do passado, né? E as almas começam a trabalhar em função do seu aperfeiçoamento. Tá bom? Para finalizar, nosso vídeo de hoje, quinta pergunta, está escrito lá no Instagram assim, Nega Chad. Como lidar com sensibilidade ao absorver sentimentos e dores alheias? Aí ela conta uma história grande, né? E o resumo é mais ou menos o seguinte. Você quer ajudar as pessoas, mas de repente você vai ajudar e absorve o problema delas para você. Aí você fica numa angústia tremenda. Aí pronto, você não ajuda ninguém. Olha, é muito importante a gente entender que o médico, ele não pode ficar doente com a doença de quem ele ajuda, né? Imagina só, você iria no médico que cada vez que você fizesse lá uma consulta ele adoecesse com a sua doença? Ia ficar estranho, né? Aliás, ele não ia atender nem 2 pacientes num dia. Um terapeuta, né, um psicólogo, que no terceiro paciente ele já está angustiado com o problema do primeiro, do segundo. Então, gente, a sensibilidade com equilíbrio nos faz ter empatia. A empatia, ela é um ato de compaixão, ela é um ato de amor. Na empatia, a gente se coloca no lugar do outro com carinho, para entender o que o outro está sentindo, o que está se passando com ele. Mas você não pega o problema do outro e traz para você. Veja bem, isso é muito sério. Jesus não fez isso. Veja bem, Jesus não fez isso. Jesus deixou claro, aquele que quiser vir até mim, negue a si mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Jesus não falou, eu vou pegar a tua cruz para mim. Percebe a diferença? Então, esse ponto ele é fundamental, né? Esse autoequilíbrio, essa questão existencial do nosso ser. Então, como é que a gente lida com essa sensibilidade? Acolha com carinho, ouça o outro que está em dificuldade, procure ajudar na medida do possível, com todo o afeto do seu coração, dê suas orientações, mas entenda, o outro tem o direito de seguir a sua vida. O outro tem o direito de fazer as suas escolhas. Isso se chama livre-arbítrio. E mesmo que muitas vezes esse outro seja alguém que a gente ame muito e que essa escolha seja algo que nos deixe triste, que acontece, por exemplo, com filhos que vão para o caminho das drogas, né, e os pais ficam tristes, muitas vezes cônjuges, né, que não estão alinhados e um acaba seguindo um caminho e o outro fica triste, ore. Porque não importa onde o outro esteja, a oração, gente, é a bênção do recurso divino que o Senhor da vida nos deu para a gente poder abraçar quem quer que a gente deseja através do verdadeiro sentimento do amor. Então não tem ninguém que não possa orar por alguém que já desencarnou, por uma pessoa que a princípio está perdida nas suas dúvidas, por alguém que ama. A oração alcança todos, traz paz para o coração daquele que ora e, acima de tudo, beneficia também o ser amado. Tá bom? Meus amigos queridos, perdão pelas respostas curtas. Eu sei que o vídeo fica longo, né, porque são várias questões, mas é sempre importante lembrar que nossas perguntas e respostas aqui nunca têm a função de substituir o estudo aprofundado de você mesmo
Você vai fazer estudando as obras básicas, né, que Kardec nos traz, mergulhando em outras questões importantes relativas ao autoconhecimento, que talvez você vai encontrar em livros de inteligência emocional, fazendo uma boa terapia, talvez buscando outros caminhos. Nosso objetivo aqui é apenas despertar. É claro que a partir daqui cada um tem que buscar fazer o caminho do autoaperfeiçoamento contínuo, né, se assim julgar necessário. Mas da nossa parte, obrigado por nos enviar suas dúvidas, suas questões. Você sabe, você pode e deve enviar insti.ricardomelo, nosso canal, lá no Instagram, e aproveita e curte aqui nosso canal, né, para que você possa receber as nossas notificações assim que a gente tiver um vídeo novo. Luz e paz para todos vocês, e você já sabe, né? Fiquem com Deus e até breve. Até muito!